bumbum guloso. Acho que eu brinquei muito. Mas eu acho que foi de boa. Eu falei bumbum guloso, porra. Porra. Ah, tá. Quer desligar e começar de novo? Não, por mim tá de boa. Como fechou, ele vai desligar ali. Não, Daqui a pô. pouco. Não queria nem falar sobre o meu trabalho. E quando a gente trata lá de abdução, Vamos lá pro próximo episódio, Felipe. Próximo episódio ou próximo tema? Corta! E no episódio de hoje, Felipe, a gente tá com temas muito legais para trabalhar. Hábitos do sono. A gente perguntou ao pessoal lá se eles tinham um sono bom, um sono ruim, quantas horas por dia eles dormiam, se eles trocavam dia pela noite, né, Felipe? Teve até algumas interações lá no Instagram também que a gente teve. Vamos primeiro ver lá nas entrevistas o que a galera fala sobre o seu sono. Vamos ver. Roda! Quando eu praticava exercício físico regular, minha qualidade de sono era ótima, mas hoje em dia não. Somente com TCC para fazer, interperíodos aí na mente, então assim, final de curso tem tempo para nada. E o tempo que tem é para tentar produzir, acabo que durmo ruim, aí tem a questão da ansiedade, é péssima, qualidade de sono zero. Em relação à minha qualidade de sono pessoalmente, ela não é lá das melhores. Eu tento dormir entre 6 horas, 8 horas, mas geralmente é 6 ou menos. São 6 ou menos horas. Apesar de saber das recomendações, enfim. Eu tento sempre regular, fazer tudo que eu consigo fazer, condensar, para que eu tenha mais horas depois no final do dia, para conseguir dormir. A qualidade de sono é fundamental para a prevenção da saúde em relação a outras comorbidades, como ansiedade, estresse, etc. E também em relação a quem faz exercícios resistidos, ele auxilia na recuperação após o exercício. Foi muito bom essas entrevistas, né, Cris? Falando sobre sono. Eu acho que era um resultado esperado, né, de certa forma. Acho que a maioria dos estudantes universitários quase não dormem. É porque a galera é preguiçosa, né? Deixa pra estudar de última hora, chega na época de final prova. de período, né? Tá louco aí, sem dormir, virando dia. Conheço uns aí que estão em TCC agora, virando 3 dias, 4 dias seguidos sem dormir pra ver se termina. E gera aquela bola de neve, né? Porque a pessoa dormiu mal, aí ele fica com menor atenção. Aí fica com menor atenção, ele tem que ficar até mais tarde. Aí dorme menos ainda. Aí volta na má atenção no outro dia, né? Só piora. E aí é interessante a gente ver, né, a galera falando que dorme mal, que tenta fazer alguma coisa, mas acaba aqui deixando pra depois. E aí justamente essa bola de neve, né, deixar pra depois, aí amanhã, e fica nessa, né. A gente fez até algumas enquetes também no Instagram. Eu acho que a primeira pergunta que a gente fez lá foi se o pessoal dormia bem, sim ou não. E 50% disse que sim, 50% disse que não. Então é um número alto, né, pra quem não tem um sono bom de certa forma. Pô, bastante. E aí a pergunta era, você trocava o dia pela noite? Por que você não dorme mal, né? E aí tem gente que diz que não tem um sono bom, que tá tentando ajustar de um tempo pra cá, mas que ainda não viu isso como uma prioridade, tá tentando dar prioridade a outras coisas, como os próprios entrevistados, né? Não, porque tem isso pra estudar, tem isso, tem aquilo. Mas o sono é uma das coisas mais importantes pra gente e que é sempre deixado para depois. Então é muito fácil a gente encontrar alguém hoje que diz que não dorme bem, que dorme pouco, que prefere virar o dia estudando, trabalhando para poder ter mais rendimento e depois entregar as coisas. Festas, né? Festas. E aqui, tipo, 87% das pessoas que responderam, elas dormem menos de 8 horas. Elas dormem cerca de 4 horas a 5 horas. Tu dorme quantas horas, Cris? Eu durmo cerca de 8 horas, 9 horas. Eu dou muita prioridade pro meu sono. E depois aquelas 3 horinhas de cochilo da tarde. Uma horinha pra dormir de noite, depois de tomar um cafezinho. Dá pra dormir legal. Mas sem brincadeiras, 8 horas dá pra dormir. 8, 9 horas eu durmo. Meu sono é bom. Hoje em dia, né? Mas tava na faculdade. Mas na faculdade realmente era corrido e não era nem preguiça. Às vezes tem muita gente que além da faculdade vai estagiar, vai fazer aquilo, aí tem que pegar ônibus,
larga de 10 horas do trabalho, mas chega em casa meia-noite porque o ônibus demora, que isso, que aquilo, enfim. E tem gente também que é preguiçosa, deixa as coisas pra última hora, né? E tem que ficar lá virando. Ou procrastinar, né? Mas, falando de sono em Vamos si, pra né? ciência. Vamos lá pra ciência. Então, falando de sono, a gente já traz primeiro o ciclo circadiano. A gente falar de ciclos, existem vários ciclos que a gente tem, né? Que tem seus períodos de duração. Então, por exemplo, o ciclo do hormônio luteinizante, ele dura horas. O ciclo circadiano, ele dura 24 horas. É o período que a gente passa de um dia, né, para dormir e passar o dia acordado. Tem vários ciclos, por exemplo, o ciclo menstrual, que ele dura 24, 27, 30 dias, depende da pessoa. Então, o ciclo circadiano, ele está relacionado principalmente com o sono. Então a gente tem lá um período de vigília, que é o período que a gente passa acordado, e a gente tem um período de sono, que é o período que a gente precisa estar dormindo. E aí esse ciclo ele não é só relacionado a dormir ou acordar, ele está relacionado a várias taxas hormonais, né? Então esse sono ele tem relação, por exemplo, com o período de alerta que a gente passa. Por isso quando a gente está acordado a gente está mais alerta. Por isso quando a gente está perto da hora de dormir a gente fica mais um pouco demente, um pouco cansado, não presta tanta atenção. Tem relação também com concentrações de cortisol, por exemplo. Tem relação com o hormônio do crescimento. Então, o pico de concentração do hormônio do crescimento se dá principalmente na fase do sono, ao invés da fase de vigília. Por isso que é importante ter um descanso melhor para poder ter uma hipertrofia, uma síntese proteica melhor. Só um adendo, uma questão só para complementar rapidão. Quando você tem falta de sono, você dá uma desregulada no ciclo da leptina. Sim. E aumenta a questão de compulsão alimentar. Você come pior quando você tem piores hábitos do sono. Com certeza. Então, o ciclo ele está todo relacionado a várias taxas hormonais que elas também influenciam em várias outras coisas. Alimentação, atividade física, atenção durante o trabalho, tudo isso está relacionado. E qual é o principal fator que de certa forma, ele regula como é que vai dar esse ciclo? E aí? É a luz solar. Né? A luz solar ela atua como um regulador desse ciclo circadiano, né? E se dá através da recepção dos olhos, tá? Como uma via aferente, que ele chega lá e ele funciona como se fosse um marca-passo, né? Para a gente conseguir regular. Períodos antigos, quando não tinha, por exemplo, eletricidade, energia, tecnologia, a população no geral ela tinha um ciclo circadiano padronizado, regulado, de acordo com o lugar que eles viviam, né? Porque eles só tinham a recepção da luz solar. Hoje em dia a gente vê uma coisa um pouco mais diferente, pessoas que mostram que trocam o dia pela noite, porque tem energia elétrica, tem isso, tem aquilo, né? E aí, mas acaba assim desregulando o ciclo circadiano, que é muito importante e que pode impactar em várias outras coisas. Então, eu lembro que tu até me falasse, né, um dos teus principais hábitos quando acordava, como era que tu fazia? Meus hábitos de sono, Cris, eles geralmente sempre que eu acordo, como tu falou, essa questão da luz solar, tem estudo que mostra que se você levar sol de pelo menos precisa levar sol de 30 a 60 minutos assim que você acorda, basicamente direto no seu olho, né? Direto. Não é olhar para o sol tá ali, você olha direto para o sol, né? Mas se expor à luz, né? Mas se expor à luz solar de preferência. O que é que acontece também, tem muita gente que acorda, o quarto tá todo escuro, e a primeira coisa que a pessoa faz é pegar o celular, começar a ver lá para depois se levantar. Isso. E justamente está relacionado a isso, né? Então, às vezes essa luz que o celular mesmo ele emite, ele não é como a luz solar que de certa forma ela desperta e regula o ciclo circadiano. Então, por isso tem muitas pessoas que acordam, ficam lá no celular, passam horas e ainda estão lá moles, preguiçosas, não tá tão alerta para levantar e tal. E depois é que quando abre a cortina lá e meus olhos vão queimar e tal. Enfim, isso também na hora de dormir, né? Então tem muita gente que vai dormir, qual é a primeira coisa que faz? Pega o celular, fica lá mexendo, às vezes não bloqueia nem a luminosidade azul, né? O bloqueio da luz azul. Bloquear a luz azul. E aí fica lá e não sabe porque não pega no sono, e quando vê 2, 3 horas da manhã ainda não dormiu porque tava lá no celular, perdeu a hora, não tá com sono. Então é tentar se expor o menos de luz possível antes de dormir.
que se expor à luz solar quando acordar, né? Em relação a exercícios, existem muitos estudos que trazem que o exercício de 3 a 4 vezes por semana aumentam a qualidade do sono e também a quantidade. Interessante notar que os dois são importantes, a qualidade e quantidade, né? Isso aí. Outros fatores que influenciam é a alimentação, o que você come, quando você come e quantidade que você come. Tudo isso influencia também. Eu não vou trazer Não exatamente vai essas entrar muito a questões. fundo, né? Até porque É uma é área de outra área, da né? nutrição. A Isso. cafeína também, como todo mundo Tá sabe, é um relacionado. estimulante e vai atrapalhar o ciclo da adenosina, então não vai ser interessante para a questão do sono. Basicamente, eu só queria tratar um pouquinho dele para finalizar. Eu só queria tratar da minha rotina, que é essa: acordar, praia. Quem não tem quem não faz, não pode dar uma caminhada, fazer alongamentos, já aumenta a temperatura do core, que é interessante. À noite, uma coisa que muitas pessoas fazem, muitas pessoas não, mas os doidos que nem eu faz, é reduzir a luz azul do celular, da TV, que ajuda bastante na questão do sono. E para os doidos de verdade, tem uns óculos que chama Blue Blocker, que bloqueiam a luz Os azul. óculos são legais. Feio! Mas eles bloqueiam a luz azul e também tem uma boa relação com qualidade do sono. Um estudo muito interessante que eu vi trazia que luzes, mesmo que seja aquelas luzes pequenas, sabe aquelas luzes de TV que fica ali? Só ela já atrapalha a qualidade do sono, véio. Tem até um exame que ele é considerado, ele é padrão ouro para diagnosticar problemas do sono, é a polissonografia. Ele trata de um teste multiparamétrico. Geralmente ele é realizado à noite. E aí ele consegue registrar essas variações biofisiológicas que ocorrem enquanto a gente dorme. Então tem vários estudos que mostram isso, que aplicam exercício físico, deixa a pessoa lá dormindo, faz esse exame para ver se existem algumas alterações em ondas cerebrais, para ver se a pessoa, por exemplo, entra mais rápido na fase do sono REM, se dura mais tempo na fase de sono profunda, né? Então, quem tiver interessado a trabalhar com isso, tem esse exame aí que é considerado padrão ouro. Tem alguns questionários também, né, que a gente às vezes aplica também para ver a relação da qualidade do sono, se dormir Pittsburgh. bem. Isso, questionário de Pittsburgh. E aí tem também lá na Associação Brasileira do Sono, tá? Eles trazem várias cartilhas, vários estudos, e lá tem uma cartilha do sono normal, que seria essa cartilha. Eles trazem algumas propostas sobre como você melhorar a qualidade do seu sono. Foi justamente o que a gente acabou de falar, né? Tentar se expor à luz do sol, tentar evitar essas luzes antes de dormir, questões de cafeína, de alimentação. Ele tem toda uma cartilhazinha lá bem legal e mostrando também a importância do sono, né? Tudo que a gente falou aqui. Tem mais alguma coisa pra... Acho que é só isso, né? Vamos pro próximo tema. Treino de glúteos. Vamos ver o que é que a galera fala sobre treino de glúteos, o que é que eles mais praticam, o que é que eles acham de treinar a musculatura isolada, se eles preferem nem treinar. Eu acho que depende muito do aluno, né? Eu acho que não existe um treino ideal de força. Mas acredito que se a pessoa for saudável, já vier treinando há um tempo, tem relação com a pandemia ou não? Não. Né? Porque, sei lá, vai que tem algum determinante, né? Mas, e aí a gente pode começar a trabalhar da intensidade média, moderada, alta intensidade. Eu gosto. Eu acho que também depende do que a pessoa gosta de treinar, né? Às vezes a gente coloca a pessoa para... por exemplo, eu preferia passar treino de membros inferiores, mas às vezes a pessoa não gostava muito porque queria mais membros superiores. Então acho que a gente tem que trabalhar muito nisso. Não tem o ideal, depende do aluno. Para algum grupo muscular especificamente, acredito que 2 vezes por semana, até 3 no máximo, para que não se torne algo fadigado, não venha a lesionar esse tecido. Depende também do objetivo do treinamento da pessoa para aquele grupo muscular especificamente. Assim, eu tô começando a estudar mais sobre... Eu sempre fui o tipo de pessoa que achava que agachando, fazendo os exercícios básicos, assim, basistas de agachamento, levantamento, já era suficiente para isso. E o que acontece é que a musculatura do glúteo ela pode ficar um pouco ofuscada no trabalho maior de quadríceps e posterior de coxa. Talvez em relação a
sempre está em todos os movimentos, seu músculo um pouco mais resistente, ele vem a necessitar de trabalho isolado. Uma ativação antes do treino e exercícios que visem ele de forma isolada. E aí eu estou começando agora a estudar mais em relação a exercício de elevação pélvica ou de abdução de quadril, seja na cadeira ou seja na polia. E nesse momento eu estou começando a identificar que é mais interessante você trabalhar ele de forma isolada também. E aí, Cristiano, esse treino desse pessoal foi de glúteo máximo ou glúteo mínimo? E aí, eu fui pra bumbum. Guloso. É? Mas assim, eu gostei das respostas. As meninas elas tentam explorar o máximo de exercícios lá, né? Acabaram citando alguns exercícios. Falaram um pouquinho de relação de volume, intensidade, se elas trabalham, quantas vezes na semana, enfim. É um pouco do que a gente já é habituado a ver na academia, né? Sempre aqueles mesmos tipos de exercícios. Então eu acabei também fazendo a interação lá no Instagram, né? E aí eu tive, por incrível que pareça, uma aderência muito grande do público masculino dizendo que sim, praticava, né, treino de glúteos específico. Acho que 20% do pessoal que respondeu que não treinava glúteos era feminino. E aí muitos caras que responderam sim também trouxeram alguns exercícios, né? Então, exercícios até parecidos com o que as meninas disseram que faziam. Eles traziam elevação pélvica, stiff, afundo no Smith, fazia elevação pélvica na cadeira flexora, leg. Teve até um cara que colocou aqui, eu gosto de fazer leg de ladinho. Então, eu não sei se realmente é isso, né? Mas tem até um exercício parecido que a gente adapta a ficar lá de lado para tentar fazer. Teve um cara aqui, Felipe Diniz, que respondeu. Disse que preferia colocar silicone no bumbum, era mais fácil. Não, certo? Mas assim, é bom ver que tanto o público feminino que já pratica tem uma variedade legal de exercícios, né, para praticar. As meninas que falaram lá na entrevista, a Eduarda, a Gabi, tudinho, elas citaram lá os exercícios bem legais. E o público vê o público masculino também, né, dizendo que treina também um músculo específico. É legal ver isso, é legal ver que eles tratam um glúteo como um músculo qualquer, como bíceps, peitoral e tudo. Se a gente for falar da musculatura em si, né, tirando uma deixa que tu já me deu no último vídeo, a gente sempre tentar trabalhar o movimento na mesma direção que as fibras musculares, né? Então se a gente for ver o glúteos, a gente tem até 3 musculaturas aí, né? O glúteo médio, o glúteo máximo e o glúteo mínimo. E aí falando de forma geral, em movimentos que a gente pode fazer para trabalhar essa musculatura, a gente tem exercícios de extensão de quadril e movimentos de abdução de quadril. E aí a partir daí a gente consegue trabalhar em alguns eixos e em alguns planos, principalmente plano sagital. Só agregar uma coisa aqui rapidão, que o glúteo máximo, o principal movimento dele é essa extensão do quadril. Já o glúteo médio, ele tem mais uma questão de estabilidade. Quando você treina unilateral, você tem uma maior ativação desse glúteo médio, então movimento de abdução. Isso aí. Do quadril também. Eu trouxe até um artigo, Felipe, muito legal, que é uma consideração cinesiológica, né? Ele traz uma revisão integrativa, ele mostra vários estudos clínicos com vários parâmetros, né, que utilizaram para analisar, para trabalhar justamente a musculatura do glúteo, tentando ver os exercícios que eles atuavam mais na musculatura do glúteo máximo ou na musculatura do glúteo médio e mínimo. E aí, com relação a isso, de uma forma geral, né, o artigo ele traz até uma tabela muito legal que eu gostei. Vou até falar aqui. Ele mostra que a gente separa, né, por exercícios, movimentos, planos e eixos. Então ele trabalha com 4 tipos de exercícios principais. Então tem os agachamentos, tem a extensão, tem a abdução e a abdução horizontal. A partir desses 4 ele traz algumas propostas de movimentos. E o artigo ele mostra que ele traz alguns exercícios que são os principais, mais praticados nas academias, né, os mais estudados também. Por isso que eu achei até bem legal quando as meninas na entrevista falou, a galera também lá no Instagram. Justamente são os exercícios principais que a gente mais vê em estudos. Tá? Claro que tem, por exemplo,
a leg de ladinho, né? Então, pode ter outros exercícios aí que vocês façam, não quer dizer que não deveria ser feito, né? Mas assim, de Ou que principal, deveriam, né? Às ou vezes... que deveriam ser feitos, a gente não sabe. Mas lembrando que tudo que a gente está falando aqui está relacionado aos artigos, está relacionado à ciência. Isso aqui não é uma prescrição, não é uma orientação de exercício para vocês fazerem em casa, tá? Procure um profissional da área para que oriente vocês. E assim, são exercícios mais estudados e mais utilizados. Mas aí vai da individualidade de cada um também, se vai precisar fazer tal exercício ou tal exercício, né? Nesse artigo ele traz assim, agachamentos. Então ele traz o agachamento livre, leg press, avanço a fundo, levantamento terra, agachamento no sumô. Todos são movimentos de extensão de quadril. E aí, ainda assim, trazendo um movimento de extensão de quadril, mas que os movimentos também, no geral, são de extensão. Tem a elevação pélvica, o coice, glúteo de 4 apoios. Tem o stiff, que também é muito utilizado. E já em exercícios de abdução, o exercício de abdução de quadril é a abdução vertical, né? E tem as abduções horizontais, que geralmente são a abdução de 4 apoios. E a cadeira abdutora, que eu acho que é a mais utilizada por todo mundo, porque eu acho também é a que já tem mais fácil acesso na academia, né? A gente já vê lá aquela cadeirinha, todo mundo sempre parte para ela. Então, trabalha plano sagittal, frontal, transversal, enfim, vários eixos, tá? Então, de uma forma geral, esse artigo é bem legal, vou até deixar aí para vocês darem uma lida. Ele traz um conceito geral de como a gente trabalhar essa musculatura, né? Então, além disso, mostrar que, por exemplo, os exercícios de agachamento, principalmente, e alguns exercícios de extensão, eles trabalham principalmente o glúteo máximo. Tem uma ativação muito maior do glúteo máximo, tá? Eu não vou nem entrar em relação a artigos com inclinação, com o tipo de agachamento, se é melhor um agachamento sumô, um agachamento livre, enfim. Eu acho que isso até você trouxe, né? Eu não sei. Mas quando a gente trata de abdução, ele tem a maior ativação do glúteo mínimo e do glúteo médio, né? Então, de uma forma geral, é isso. Felipe tem mais alguns artigos aí para debater, falar de volume, de intensidade também, que eu ainda nem citei, né? Manda lá, Felipe. É importante a gente quando a gente fala de treino ideal em relação à hipertrofia, a gente precisa saber uma pergunta qual é o treino que gera maior ativação daquele músculo, né? Então, quando trata de maior ativação de glúteo médio, do glúteo máximo, ele tem relação com a extensão do quadril, né? Como tu já falou. Aí foram comparar qual o melhor exercício para ativação do glúteo máximo, se era o agachamento ou se era o hip thruster. Aí nesse estudo mostrou que era o hip thruster, porque é fácil perceber isso, porque o hip thruster, o movimento, quando você tem a extensão do quadril, é a fase mais difícil do movimento, quando você está lá em cima. Já o agachamento, quando você tem extensão do quadril, é a parte mais fácil do movimento. Então, o hip thruster tem maior ativação do glúteo máximo do que o agachamento. Porém, a vida não é feita só de ativação, né? Maior estímulo, né? Teve um estudo bem interessante que compara em relação à hipertrofia. Ele pegou uma turma que praticava exercício físico, colocou num grupo que só fazia agachamento e outro grupo que só fazia hip thruster. E observou por 12 semanas. Aí qual foi o grupo que tu acha que teve maior hipertrofia no quadríceps? Bom, no quadríceps, acredito que no de agachamento, né? No de agachamento. Porque além dele ter o estímulo lá no glúteos, ele também tem uma maior estimulação dentro do quadríceps, né? Isso ficaria bem claro, assim, por questão biomecânica. Isso. Mas agora, em relação ao glúteo máximo, também foi o agachamento que teve maior relação com hipertrofia. Isso é bem interessante, porque a ativação é diferente de hipertrofia muscular. Só que no mundo a gente não precisa escolher um ou outro, a gente pode juntar os dois, né? Até o cara que mais entende sobre glúteo, treino de glúteo, é o Brent Contreras, que ele tem diversos estudos sobre isso. Ele tem um laboratório que se chama Glute Lab, que é uma academia só para treinar glúteos. Ele dá as recomendações dele, são treinos de 4 exercícios, cada exercício por 3 séries, totalizando 12 séries no dia, 3 vezes na semana. Então, o total de séries na semana para glúteos são 36, dividido por 3 dias,
48 horas de descanso entre cada um, né? É isso aí, encerrou, né? Tá bom. Eu acho que contemplou todos os assuntos, deu pra falar muita coisa. Se a gente fosse detalhar mesmo, ia ser horas aqui, né? Então, foi proveitoso. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os colegas que estão interessados com essa temática e se inscreva no canal. Se você assistiu até agora, gente, se inscreve no canal. Não custa Esse nada. cara tá aqui, ó, numa sexta-feira. Podia tá onde? Podia tá Em casa, no dormindo. sextou. Podia tá no sextou, mas tá dando ciência, tá entregando ciência para vocês. Custa nada. Dá aquele like maroto, que tá bem pertinho do mouse aí. Eu sei que vocês já estão com a mão no mouse, já pronto pra fechar. Dá o like, se inscreve, compartilha e já depois fecha a janelinha.